meu povo e minha pova! Estou aqui para mais um dia de live, gente. Saúde. Tomar um suquinho. Sejam todos muito bem-vindos, acolhidos, recepcionados, porque hoje o bate-papo vai ser um tanto quanto gratificante, edificante e sensacional, porque eu trago para vocês. Oi, Brenda, tudo bom, querida? Dá um feedback para mim, como é que tá a imagem aí? Tá legal? O som tá bacana? Porque essa internet não tá me deixando em paz. Ave Maria, se você puder me dar um retorno. Hoje, gente, eu vou ter a honra de receber Israel Rosa. Ele que é... Antes de falar sobre o currículo dele, eu vou falar sobre o tema. Para quem ainda não viu, não teve a oportunidade de ver a postagem, ele vai falar sobre acessibilidade e mobilidade urbana na cidade de Viçosa. Um assunto do qual gera um tanto quanto... gera dúvidas, é um assunto polêmico. E os cílios, os cílios, você gostou, Brenda? Vai Areta Mendonça, ao merchan aí, Areta. Pois é, obrigada, querida. Vamos aguardá-lo, já notifiquei ele aqui. Cláudia, tudo bom, querida? Que bom te ver aqui na live. O Israel, gente, ele é empresário, mediador, palestrante, advogado, servidor público federal, e ele é o atual presidente do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência Física. Então, espero vocês. Edivânia, tudo bom, querida? Para poder falar com o querido Israel. Deixa eu ver aqui, eu já mandei um oizinho para ele aqui no WhatsApp. Espera aí. Aguardem aí na live. Só um minutinho. Leandro, que legal que você está aqui comigo. Tia Marlene, todos muito bem recepcionados. Se vocês, pessoal, tiverem alguma dúvida, sugestões, críticas, observações, e por que não dizer protesto mesmo, porque a mobilidade e acessibilidade urbana em Viçosa ainda é muito precária. Então, se vocês quiserem deixar suas contribuições, não quiser divulgar aqui na live, também fique à vontade. Vocês têm o meu WhatsApp, se não tiver, 31 988 494501, e eu estou aqui no WhatsApp Web. Oi, Gilmara, tudo bom, minha querida? Seja bem-vinda. Vamos aguardar o meu convidado, que já ele estará conosco para falar sobre este assunto. Enquanto isso, eu peço a gentileza, gente, de vocês enviarem os coraçõezinhos. Eu adoro coração, gente, o coração pulsa, tá? E também o aviãozinho embaixo aqui, bem da tela, vocês podem enviar via direct, que é onde você envia o link para as pessoas que são seus seguidores. Isso ajuda o meu trabalho do entrevistado, dá mais notoriedade, tá? Desde já eu agradeço muito o apoio, tá bom? E também, no decorrer da live, se vocês puderem dar os seus feedbacks, porque às vezes a internet, ela não fica, ela oscila, então costuma que a imagem não fica legal, então vocês vão me falando aí, se o som tá legal, se a imagem. Israel já vai entrar, já recebi aqui. Enquanto isso, aceitam um suquinho de laranja natural, bastante vitamina C, pra gente alavancar a imunidade. E também temos que pensar e alavancar a humanidade. Por mais inclusão, por mais respeito às diferenças, por mais tolerância e empatia, por mais amor, que o vírus do amor chegue a todos vocês. O vírus do abraço, o vírus da compreensão
e da paciência. Confesso que eu não tenho o vírus da paciência. Muitas vezes eu sou muito apavorada, mas eu falo que uma das coisas que eu aprendi durante todo esse isolamento foi justamente a ter mais paciência, a exercer o perdão e também saber reconhecer as minhas limitações e superar sempre. Essa é a palavra, gente. Sejamos fênix, a fênix do fogo. Vamos ressurgir das cinzas com bastante purpurina, gente, porque eu adoro. Tô com um pouquinho de brilho aqui. Brincadeiras à parte, podem deixar todos os seus comentários, tá? E se tiver sugestão, fiquem à vontade. Ó, Israel já se faz presente, já me enviou. Olá, Israel, tudo bom, meu querido? Tem como? Olá, Luana. Boa tarde. Boa noite. Tem como você só inverter a posição do celular, por favor? Tem sim, Ah, demais a conta. ótimo. Tinha melhor assim, né? Sim, sim, que aí fica com uma, Aí, é, fica mais simétrico, dá para a gente poder conversar com mais tranquilidade. Você me ouve bem? A imagem tá perfeito. O legal? áudio está tranquilo também? Tá, sua imagem, áudio, tudo perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo de ter se disponibilizado a compartilhar um conteúdo que você é fera, não só nisso, não só em questões do título da live, mas é fera em tudo que faz. Parabéns desde já pelo trabalho e muito obrigada pela sua presença. Eu queria, antes de passar a palavra para você e depois a gente começar a entrevista efetivamente, eu queria só fazer a sua apresentação, apresentar meu convidado para as pessoas. Israel Rosa, ele é presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência Física, com necessidades especiais, pós-graduando em Gestão Pública, graduado em Direito, servidor público federal, empresário, palestrante, mediador. Certinho? Certinho. E nós separamos, né, Israel, um tema que é sobre acessibilidade e mobilidade na cidade de Viçosa. Você gostaria de fazer suas considerações iniciais? Tem algo que você queira falar antes da gente entrar na entrevista efetivamente? Sim, sim. Primeiro eu quero te agradecer, viu, Luana? Obrigado pela oportunidade. Tenho acompanhado o seu trabalho, esse convite, esse chamamento, né? A grandes personalidades, pessoas, né, que fazem um trabalho muito bacana no município de Viçosa e mostrar, né, transparecer para a população sobre um pouquinho do seu trabalho, sobre temas atuais, temas importantes, e está chamando a população para estar discutindo, para estar conversando, para trocar uma ideia, é sempre interessante. Então, já agradeço desde já essa oportunidade, né? Estou aqui hoje em nome do Conselho, em nome de uma bandeira que eu defendo, que é as pessoas com deficiências, né? E também quero agradecer a todos que estão entrando. Nós compartilhamos um pouco mais cedo, né? Que estaríamos entrando na live hoje, então já recebemos aí bastante mensagens no privado, nas redes sociais, falando que vai assistir, desejando boa sorte, e também as pessoas que viram a sua publicação, né? Que é Sim. uma prova que esse trabalho que você vem fazendo é um trabalho muito bacana e que leva informação à população. Então, desde já, obrigado pela oportunidade e obrigado também para todos que estão aí conosco e vamos debater e ter uma live bastante interessante hoje. Eu que agradeço pelas palavras, Israel. E, né, como você já iniciou o tema, né, que você está representando o Conselho Municipal de Pessoas com Necessidades Especiais, eu queria que você falasse sobre a última reunião que o Conselho teve com o Poder Executivo, quais foram os encaminhamentos. Porque muito se vê reunião daqui, audiência daqui, e não vê efetivamente encaminhamentos e ações pós-reunião.
né? Eu queria saber o que tem sido feito, quais foram as tratativas e, como eu disse, os encaminhamentos dessa reunião recente, salvo engano, agora foi o dia 20 do mês passado, se não me falha a memória. Perfeito, Luana. Luana, se você me permite, só para Claro, caráter de esclarecimento, eu vou só sim, fazer uma consideração inicial do conselho, porque eu recebi muitas dúvidas, talvez você tenha recebido também, sim, e eu acho que é uma dúvida de muitos que podem estar nos assistindo ou que venham nos assistir depois, né? sim, Eu estou hoje como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? uhum, Esse conselho, ele foi instituído por uma lei municipal no município de Viçosa, certo? E uhum, nós temos a missão principal aí de fomentar políticas públicas para as pessoas com necessidades especiais, ok? sim, Esse conselho, ele é composto aí por 12 cadeiras, 6 cadeiras da sociedade civil organizada e 6 cadeiras do poder público, onde o prefeito municipal ele vai indicar 6 representantes das suas pastas para fazerem parte do conselho. Então, nas uhum, cadeiras públicas, nós temos aí a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, nós temos o IPLAN, a Câmara Municipal de Viçosa, que o presidente da Câmara indica, e temos Secretaria também de Educação. Acho que deu 6, salvo engano. E temos também do lado da sociedade civil organizadas, entidades que, através de um edital que nós publicamos, são eleitas por esses pares para estar fazendo parte, representando a sociedade civil organizada. sim, Hoje, quem está representando a sociedade civil que foi eleito, né? Nós temos a FUNARB, nós temos a APAI, que presta um serviço brilhante no município, no que tange as pessoas com deficiência. Nós uhum, temos o Lar dos Velhinhos, nós temos o Lions, nós temos o Rotary e nós temos a UFV, órgão que eu também represento em nome da universidade, ok? O sim, conselho, nós vamos trabalhar muito, nós vemos aí durante os últimos 4 anos lutando bastante, e mesmo que pareça que estamos caminhando a curto passos, né? Graças a Deus, mas eu acho assim que falta um pouquinho ainda de sensibilidade do poder público, nós conseguimos alguns avanços, né? No que tange as pessoas com deficiência. Só lembrando, esclarecendo a população, que nós não executamos nada, nós não temos o poder de decidir, né? Nós temos aí os nobres conselheiros, poder público e poder privado, nós somente fomentamos. Então, levamos o recado aos órgãos competentes, aos órgãos que decidem, que executam, que legislam, e para que assim tentar melhorar, dar mais dignidade, buscar melhores condições para as pessoas com deficiência. Um dado que, antes de a gente começar a entrevista em si, que eu acho interessante, em 2010, nossa última visita do IBGE, de forma oficial, o IBGE soltou um relatório que em Viçosa, em 2010, nós tínhamos aí mais de 13 mil pessoas dentro do município de Viçosa com algum tipo de deficiência. Isso lá em 2010, certo? E isso sim, foi um dado que me assombrou muito. Por quê? Se lá em 2010 nós tínhamos aí mais de 10 mil, né, mais de 13 mil pessoas com algum tipo de deficiência, a uhum, pergunta que me surgiu naquele momento foi o seguinte: onde essas pessoas estão, né? E porque não é comum a gente ver as pessoas com deficiência transitando em Viçosa, e isso me causou uma indagação tremenda. Com base nisso, comecei a fazer alguns trabalhos pessoalmente, algumas parcerias com alguns professores da universidade e de algumas instituições, e depois acabei entrando no conselho, conforme eleição que me foi dada. sim, E aí, o que eu quero considerar? E aí, já respondendo a sua pergunta, mas depois a gente vai tratar de algumas ações do conselho. Nós estamos atualmente, partindo, sendo bem incisivo na sua pergunta, uhum, num questionamento tremendo sobre a atual informe do Poder Público Municipal sobre uma possível prorrogação ou não do contrato da empresa que presta serviço hoje, que é a Aviação União. sim, A prefeitura sinalizou que ela está discutindo e o conselho também faz parte
de uma outra comissão, que é a Comissão de Trânsito, e a Prefeitura começa a discutir agora, nesse meados, sobre uma possível prorrogação ou não desse contrato. Nós, enquanto conselhos, ficamos muito atentos a esse tema, porque o conselho não é de hoje, já há mais de 4 anos, nós constantemente estamos recebendo reclamações do serviço público que é prestado hoje no município, né? Então, a gente recebe essas reclamações, já é de conhecimento do Poder Judiciário, já é de conhecimento da Prefeitura e já é de conhecimento de inúmeras famílias que possa ser que esteja nos ouvindo nesse momento. Então, vou te dar alguns exemplos mais simplórios, mas as reclamações são de inúmeras demandas diferentes, né? Temos reclamações de cadeirantes que não conseguem subir no ônibus, temos reclamações que os profissionais, né, não recebem capacitação, e essas reclamações, inclusive, vêm dos próprios profissionais que prestam serviço na empresa, que eles não recebem capacitação para interagir com a língua de sinais, né? Então, por exemplo, se entra uma pessoa surdo-mudo dentro do ônibus, ele tem o direito de perguntar, de questionar algo relativo ao trajeto, ao horário, e infelizmente nós dentro dos ônibus de Viçosa, nós temos, eu acho que não temos, mas eu vou quase afirmar que é 100%, nenhum profissional capacitado para estar interagindo com a linguagem de sinais, né? E aí, essas parcelas da sociedade, pessoas que não conseguem entrar no ônibus, pessoas que não conseguem interagir, né? Os pontos de ônibus não são adaptados na sua totalidade, muitos locais nem pontos de ônibus nós não temos. Nós vamos tratar disso durante a live com mais calma, mas isso tudo vai chegando no conselho. E quando isso veio chegar a esse momento, nós, enquanto conselho, falamos, olha, espera aí, seria interessante, nesse momento, dar oitiva à população. Vamos deixar o povo opinar, por quê? Essa parcela que nós representamos, que são as pessoas com deficiência, tem muito a falar, tem muito a questionar, a colocar nesse momento. E aí, sugerimos, então, a oitiva direta, através de um plebiscito, através de uma consulta pública, que a população diretamente fosse ouvida. Este aí foi uma das discussões, resumindo, do nosso último encontro com o Poder Público Municipal, certo? Sim. Resumindo, o Poder Público Municipal entendeu que para aquele momento não era viável, ele colocou isso em votação. Nós, representando o Conselho, fomos contra, nós achamos que a população tem que votar de forma direta e por ela só. O Poder Municipal, através das demais instituições, entenderam que seria melhor contratar uma empresa e que essa empresa fizesse essa aferição da qualidade do serviço público, se atende ou não o contrato, se a população está satisfeita. E isso foi a decisão que o prefeito e os outros representantes da Comissão de Trânsito tomou naquele momento. Fato esse que nós, representantes do Conselho, rechaçamos, nós não concordamos com isso, e nós colocamos isso em vários momentos, inclusive hoje foi um fato, uma coincidência, que teve mais uma reunião. E nós colocamos isso novamente nessa reunião. Não entendemos necessário e justo e correto, no momento de pandemia, no momento de escassez de recursos, se contratar uma empresa para ferir a opinião de alguém, sendo que a própria população pode falar, né? E aí, você deve estar acompanhando, você é uma mulher muito instruída, muito atenta às redes sociais, você deve ter percebido aí uns abaixo-assinados rolando nas redes sociais. Esse abaixo-assinado foi proposto por mim, porque eu não fiquei satisfeito com essa decisão do poder público, mas, né, nós estamos num país democrático, as pessoas têm o direito de pensar de forma diferente, né? Mas eu não me contentei e quis ouvir, por iniciativa própria, deixar a população opinar o que ela acha sobre essa prorrogação ou não, sobre a abertura de uma licitação ou não. E, por incrível que pareça, o intuito meu, Luana, naquele momento, era ouvir ali umas 100 pessoas, umas 200 pessoas, né? Mas o tema é tão atual e tão recorrente. Em poucos dias, nós tivemos mais de 7.000 interações. Nessas 7.000 interações,
tivemos mais de 1.000 pessoas que assinaram e 90% dessas pessoas pedem a abertura de uma nova licitação. O que isso me trouxe como experiência? Olha, a população não está satisfeita com o serviço público. Sim. A população, além de querer participar desse momento de decisão, ela não está satisfeita. E isto, que em coincidência que aconteceu hoje, teve uma nova reunião e nós tentamos levar isso. Então eu resolvi, porque o poder público ele tem, salvo engano, até dia 15 de julho para decidir sobre essa matéria, né? E nós já conhecendo as demandas das pessoas com deficiências, que são inúmeras, né? Questão de acessibilidade, mobilidade dentro do ônibus, questão de interação, a questão de preconceito, a questão de constrangimento, né? Muitas delas, por exemplo, às vezes um cadeirante ele não consegue subir, aí ele precisa de um auxílio de alguém carregar. Isso já aconteceu várias vezes, né? Aí, por exemplo, imagina a situação da mulher, né? A mulher cadeirante, ela tem que permitir um homem, que às vezes ela nem conhece, carregá-la. Então tem a questão da mulher também, do direito da mulher, do constrangimento, né? Permitir que o outro a toque sem a permissão dela. Então são coisas muito delicadas que o Conselho já é conhecedor disso, né? Mas a gente queria levar isso para a comissão, a gente gostaria de que esses casos, inclusive que o Judiciário já tem conhecimento, viesse à tona, né? Mas, enfim, resumindo, essa comissão deliberou por contratar uma empresa, essa empresa, que não sei qual o valor que foi contratado, vai fazer uma pesquisa por aí, popular, não sei, não instruir de forma, eu acho que vai ser dentro dos ônibus, né? E é essa empresa que vai dar o resultado, se atende ou não atende a empresa que presta o serviço hoje. Eu, pessoalmente, e os pares que eu ouvi, gostaríamos que cada cidadão pudesse votar de forma direta, né? Sim. Hoje, só resumindo também, porque isso vai sair nas próximas semanas, então já vamos aproveitar aqui e já atualizar quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir, nos ouvir para frente, né? Sim. Eu resolvi fechar esse abaixo-assinado para dar tempo, né, para o senhor prefeito tomar conhecimento. Como dito, né? Foram mais de 1.000 assinaturas, mais de 7.000 interações entre compartilhamentos, comentários, né? Quem quiser ir procurar saber vai ver inúmeros comentários da satisfação popular sobre a empresa. E aí, queríamos hoje pedir permissão ao senhor prefeito, nós começamos, que ele recebesse esse abaixo-assinado nosso, em respeito a essa mais de 1.000 pessoas que ali assinaram. Só que, infelizmente, o prefeito não quis receber. Eu até postei um vídeo na minha rede social mais cedo, ele não quis receber em mãos, que eu acho que foi, na minha visão, ele colocou os motivos dele, enfim, mas na minha visão foi um desrespeito com essas pessoas que assinaram. Ele pediu para nós descermos, nós estávamos na presença dele, e protocolasse o documento lá embaixo na recepção. Nós queríamos também, eu entendo que estamos ali enquanto representantes de diversas entidades, eu gostaria de fazer uma transmissão daquela reunião. Sabe, Luana, eu muito venho questionando dessas reuniões, onde tem diversas entidades, o porquê que a população não pode presenciar através de uma live, de uma transmissão ao vivo, de uma videoconferência. Haja vista que não é uma reunião privada, é uma reunião de cadeiras, onde cada cadeira representa uma instituição. Qual é o problema da população saber? Na minha opinião, né? Infelizmente, eu não decido por todos. Mas hoje, mais uma vez, eu tentei fazer isso. Eu falei, olha, senhores, nós gostaríamos aqui de deixar, principalmente a bandeira que eu defendo, muitas pessoas não sequer, Luana, conseguem sair de suas casas por falta de mobilidade e acessibilidade, tema que nós vamos discutir aqui hoje. Então, eu gostaria que essas pessoas, e não somente essas, mas outras, também pudessem assistir. Olha, o que a administração municipal, o que os entes de sociedade civil organizada estão deliberando em prol da sociedade. Qual é o problema da população ficar sabendo o que está acontecendo, o que está sendo discutido? Transparência pública. Né? Nós temos por base Sim. a transparência pública.
Nós temos por base ali a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é uma reunião onde os vereadores discutem os projetos de lei e é transmitido. Aí por que que as reuniões de uma entidade que não é só composta por vereadores, mas é composta pela Polícia Civil, Polícia Militar, pelo CREA, pela Aviação União, pela pessoa com deficiência, são 6 secretarias, eu acho, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Administração, enfim. Por que que a população não pode assistir aquilo? Né? E aí o senhor prefeito ele fechou a reunião hoje, a imprensa estava presente, ele não deixou a imprensa participar, ele deixou a imprensa somente fazer algumas fotos, e os convidados ali que não foram oficializados, teve que ser retirados. Enfim, é uma opinião do senhor prefeito, nós temos que acatar, eu não penso dessa forma. Esse aí é o convite. Por que que eu estou falando isso tudo, Luana? Porque, nesse momento, os ânimos se exaltaram um pouquinho na reunião de hoje. Os ânimos ficaram, eu principalmente exaltei um pouco, o senhor prefeito também se exaltou, mas, assim, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, eu prego uma transparência maior com a população. Sim. Não tenho inimizade com o senhor prefeito, porque eu já estou recebendo aqui várias mensagens. Nós estamos sabendo que hoje a coisa ficou acirrada na prefeitura. Não, isso faz parte do debate democrático, Claro. né? Isso faz parte da transparência, né? Nós vamos encontrar pessoas de diversas opiniões, né? Outra coisa, eu não tenho nada contra a Aviação União. Eu tenho grandes amigos na Aviação União, motoristas, colaboradores. Vou fazer uma confusão aqui, Luana, muito pessoal minha. Sim. Quem é meu amigo de muitos anos atrás vai saber disso. E aí é uma prova que eu não tenho nada contra a empresa. E acho que é interessante a gente falar isso. É uma questão muito pessoal, mas pela liberdade que eu tenho com você, pelas pessoas que eu te acompanho, eu acho que eu não tenho problema em confessar. Eu hoje, Luana, pelas questões do meu trabalho, meus recursos públicos, eu tenho um carro, eu dirijo meu carro próprio, né? Sim. Mas eu já andei muito de ônibus. Eu acho que você também já andou de ônibus. E Continua certamente andando. muitas pessoas que continuam andando, certamente. E tenho certeza que as pessoas que nos estão nos ouvindo também, né? Algumas andam de ônibus, outras não. Mas aqueles que me conhecem aqui de Viçosa há uns 10 anos atrás, não vamos tocar em idade aqui, né? Mas, enfim, na minha época aí, lá de universidade ainda, Sim. minha época de estudante de ensino médio ainda, eu muitas vezes fui para a faculdade, muitas vezes eu fui para o ensino médio de ônibus, né? E o que eu quero dizer aqui como prova? Eu sou uma pessoa que me conhece de baixa estatura. E os ônibus de Viçosa hoje, eles não são adaptados para pessoa de baixa estatura. Estou dando um exemplo de muitos que nós vamos trabalhar na live aqui hoje. Sim. Então, Luana, um depoimento pessoal do meu caso, e sei que em Viçosa, você que está assistindo, e talvez você também, Luana, já deve ter visto outras pessoas de baixa estatura no nosso município, né? Então, eu vou falar do meu caso como pessoa física, Israel. Eu lembro que nessas vezes que eu usava o ônibus, eu tinha que colocar a mão no degrau, colocar a mão e rastejar o joelho nos degraus. Então, imagine só, tinha situações que às vezes estava chovendo, e eu colocava minhas mãos, minhas pernas, num local que todo mundo passava. Então, eu tinha que pôr a mão ali para subir no ônibus, para descer. E aí, onde que eu falo que eu tenho grandes amigos, não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. Já teve situações de cobradores descer do ônibus para me ajudar a subir no ônibus. Motoristas, às vezes, que quase que subia com o ônibus em cima do passeio, porque sabia que eu não ia conseguir subir, e aí, para mim conseguir subir. Aí as pessoas falam assim, ele está fazendo isso porque ele tem alguma coisa contra a empresa União. Se eu tivesse alguma coisa contra a empresa, nesse momento eu deveria ter acionado a justiça e pedido reparação desse prejuízo, desse dano, dessa humilhação que eu tive. Eu nunca fiz isso. Aí as pessoas falam, mas isso não aconteceu. Eu tenho certeza, Luana, e aí eu quero aqui pedir para quem está assistindo, e quem vai assistir, porque eu sei que essa live ainda vai estar disponível a muitas pessoas. Meus amigos lá de trás, eu quero mandar um abraço para o pessoal do F. Rolfos, pessoal da universidade, quem me acompanha, os amigos do direito, e quem, né, eu sempre fui um cara muito brincalhão, brincava muito dentro dos ônibus.
Essas pessoas, quem viu isso vai se recordar. Às vezes eu chegava na aula com o joelho todo molhado, porque eu tive que arrastar com a mão tudo suja. Às vezes eu tinha que descer do ônibus e com livros, com aquelas coisas, o ônibus é alto. Quantas vezes eu caí? Porque o degrau é muito alto. Então, assim, isso tudo é uma prova que eu não tenho nada contra a empresa. Mas o que eu não aceito hoje em dia, sendo uma pessoa mais instruída, é que outras pessoas passem por isso também. E aí, adentrando no tema acessibilidade um pouquinho, Sim. nós temos um ônibus, Luana, que ele é piso baixo. Esse ônibus ele não tem escada. Sim. Diversos municípios no Brasil inteiro possuem esse ônibus. Uhum. Aí uma pergunta que eu faço: por que nós não temos esse ônibus em Viçosa? Esse ônibus ele iria favorecer não somente a mim, né, a pessoa com baixa estatura, e todos nós de baixa estatura, que em Viçosa tem inúmeras pessoas, mas ele ia favorecer também os obesos. Os obesos têm dificuldade para subir degrau. As pessoas idosas, elas têm dificuldade para subir os degraus do ônibus. Você que pega ônibus todo dia, com certeza você se deparou com uma pessoa idosa na hora que ela vai subir, na hora que ela vai descer do ônibus. Você já observou a dificuldade que essa pessoa tem? Muita. Muitas delas, e com certeza, todo mundo já tomou conhecimento de algum idoso que caiu do ônibus. Isso é comum, por Sim. incrível que pareça. Ou ele cai do ônibus ou ele cai lá dentro. Se você procurar saber, você vai achar. Ah, eu já caí do ônibus. Ah, eu já machuquei. Isso tudo, o degrau é uma questão que potencializa essa chance de queda. Então, uma das coisas que nós, enquanto conselhos, ainda falando um pouquinho das ações, é isso. Nós já pedimos algumas vezes, por que não? Por que não piso baixo? Aí, por incrível que pareça, a resposta que nós tivemos em um desses debates, que foram muitos, foi que Viçosa não comporta o piso baixo. Pela questão da via, pela questão geográfica. Uhum. Aí eu parei, eu fiz essa cara mesmo, Luana. A mesma cara que você fez Imaginando. aí, eu fiz. Uhum. Aí eu peguei e falei, poxa, mas espera aí. Eu, Luana, eu fui abraçado, quem me conhece e conhece a minha família, sabe, por Viçosa. Mas eu nasci em Belo Horizonte. E Uhum. antes de vir definitivo para Viçosa, eu andei muito em Belo Horizonte também. Em Belo Horizonte tinha piso baixo, que me favorecia muito. Mas também tinha os ônibus que não era piso baixo, que eu também passava pelas mesmas dificuldades. Mas Sim. isso aí há 15, 20 anos atrás, né? E aí eu pensava, mas peraí, será que Belo Horizonte não tem buraco? Será que Belo Horizonte não tem morro? Será que Belo Horizonte não tem calçada desnivelada? Porque Uhum. isso foi a resposta que eu tive à época da empresa por não colocar o piso baixo. E depois eu fui futicando, pesquisando, e aí eu peço que quem for assistir esse vídeo depois, pesquise. Quais as cidades aí em torno de Viçosa, na zona da mata, em Minas Gerais, Sudeste, Uhum. que tem o piso baixo? Será que essas Viçosas são igual Brasília? Tudo plana? Eu já sei essa resposta, mas eu gostaria de provocar, porque eu sempre gosto de provocar o conhecimento, que a população procure, né? Olha, eu tenho certeza que nós vamos achar aí nessa busca, mas eu quero que cada um pesquise. Cidades parecidas com Ouro Preto, por exemplo, que Ouro Preto, quem conhece Ouro Exato. Preto, né, aqui em Muito Minas bom. Gerais, é muita ladeira, né? Muita ladeira. E Uhum. tem, com certeza, deve ter buracos nas vias também. Com Uhum. certeza deve ter passeios desnivelados. Mas eu tenho certeza, se você procurar, nós vamos encontrar cidades aí. Belo Horizonte é uma que eu morei lá, eu posso atestar, que tem o piso baixo. Né? Nós temos isso aí é recorrente, nós temos inúmeras denúncias no Ministério Público, né, da comarca Uhum. de Viçosa, Sim. sobre as pessoas cadeirantes. O que acontece? Nós temos aqui hoje os ônibus ditos adaptados, e Uhum. esses ônibus têm aquela rampa móvel, né? Sim. E nessa rampa móvel, o intuito dela é que a pessoa cadeirante, de forma autônoma, depois eu quero voltar nisso, ela consiga entrar e sair dos ônibus. Uhum. Quantas vezes aí, novamente, eu quero pedir a vocês que estão assistindo. Você que pega o ônibus todo dia, com certeza, né?
os usuários em geral devem ter visto algum cadeirante entrando ou saindo do ônibus da nossa cidade, Uhum. certo? Sim, Esse cadeirante, ele conseguiu entrar e sair sozinho? provavelmente. Sozinho. Aí que está a pergunta. Provavelmente. Por que que eu falo Não. exatamente? Por que que eu falo isso? E aí eu vou até aqui, ó, eu estou com a lei aqui, ó, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que Uhum. é a Lei 13.146 de 2015, que coloca inúmeros direitos aí das pessoas com deficiência, Uhum. certo? Sim. O Estatuto, de forma clara e muito didática, ele vem até para ajudar a população a esclarecer vários pontos que a população às vezes não sabe o que é. E está Uhum. numa lei federal, é isso que mais me assusta. Se é lei, né, Luana? Nossa, eu tenho certeza que você também aprendeu Sim. assim, todos têm que cumprir, É não é? E dá infraconstitucional, mais sim. uma. É institucional. Não, é. E dá mais uma lei federal, né, aprovada pelo Congresso, né? Uhum. E aí, a lei, ela fala o seguinte, ó. Cadê? O que que é acessibilidade? É mobilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços públicos, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, enfim. O que é importante aqui? Autonomia. E aí eu quero te perguntar, você que é usuário do transporte público, você que vê os cadeirantes subindo e descendo dos ônibus, você presenciou algum deles subindo e descendo sozinho? Porque se ele precisa de um empurrãozinho do motorista, de ser carregado no colo, Eu de não ter que tô esperar o próximo satisfeita. ônibus, e isso não é acessibilidade, pessoal. Isso nunca foi acessibilidade. E isso muito me preocupa, Luana, porque o Conselho constantemente recebe denúncias de quê? Primeiro, que a pessoa ela fica lá durante 1 hora para esperar o ônibus, aí o ônibus vem, aquele elevadorzinho não funciona. Ou quando ele funciona, aí eu agradeço, eu quero mandar um abraço para os motoristas e para os cobradores da empresa. Eles têm que dar um jeito, às vezes, me desculpe, às vezes ele não funciona, eles têm que dar um jeito lá de empurrar a peça daqui, de Uhum. amassar a peça de lá. Aí, às vezes, a alça não funciona, eles têm que empurrar a cadeira para dentro. Gente, pessoal, isso não é acessibilidade. Isso não é autonomia. As pessoas, isso é gambiarra, como dizia meus avós, né? As pessoas que me criaram, meus pais, né? Uhum. Não é acessibilidade. E é aí que me preocupa. Então, voltando na discussão desse contrato novamente, eu vou contar aqui mais um caso, né? Muito interessante. Sim, Eu soube agora, não sei, Luana, eu sei que você transita muito pela área central, sim. soube há pouco tempo, antes um pouco dessa pandemia, que nos assola e nos prende dentro de casa, que as pessoas com deficiência, os cadeirantes, eles, por iniciativa própria deles, eles começaram a marcar um encontro para eles saírem das casas. Nós, enquanto conselho, fomentando, olha, as coisas viçosas só vai mudar se as pessoas com deficiência aparecer. Então, vocês têm que vir para a rua. A Uhum. população de Viçosa tem que saber que vocês existem. Nos ajude. Aí os cadeirantes, Uhum. atendendo esse chamado do conselho, começou a sair para as ruas, né? Uhum. E aí eles marcaram um encontro uma vez por mês, pense bem, uma vez por mês, no centro de Viçosa, no calçadão ali. E ali eles iam interagir com a sociedade, comer uma pizza, né? Bater papo, trocar experiências. Sim. Quando eu fiquei sabendo que esse encontro estava acontecendo, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu falei, olha que bacana, antigamente era tão raro, né? A gente vê as pessoas com os cadeirantes transitando por Viçosa e eles estão vindo para o centro, estão indo para o shopping. Eu achei isso o máximo, né? Sem E dúvida. aí teve 2 encontros. No terceiro, um dos cadeirantes que estava à frente desse movimento chegou para mim e falou assim, Israel, nosso encontro acabou. Ou vai acabar, não lembro. Aí eu tomei um susto, eu falei, nossa, o que aconteceu? Né? Sim, Eu estava tão feliz porque cada vez mais cadeirantes estavam vindo. claro. Às vezes, Israel, está acontecendo uma coisa muito séria. Eu acho que nem o conselho vai conseguir ajudar.
Aí eu falei, uai, o que que é? Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Né? E aí nós colocamos, eles falaram assim pra gente, olha, pessoal, o que que acontece? Nós, cadeirantes, precisamos do transporte público para estar vindo, certo? Uhum. E aí vamos dar um exemplo do que está acontecendo. Se eles, vamos supor que eles marcaram o encontro deles ali no Shopping Calçadão, em um sábado, né? Em Uhum. período normal, pessoal, sem pandemia, sem nada, Sim, ok? sim. E aí, para comer uma pizza, para bater um papo, é um direito de todos, direito à cultura, do lazer, Com do certeza. esporte, é um direito de todo cidadão brasileiro. Sim. Todo cidadão brasileiro tem esse direito. E aí eles chegam ali, vamos supor, às 7 horas eles encontram. Uhum. Aí a primeira questão que eles falaram foi, Israel, a primeira dificuldade que nós temos é o seguinte, nós temos que limitar o horário. Nós não podemos ficar mais que 3 horas, não. Aí eu, uai, como assim? Ué, todos direito de ir, viu? Você vai para sua casa, a hora que você entende. Não, Meu mas Deus. com a gente não é assim que funciona. Eu falei, por quê? Aí eles falaram assim, olha, Israel, a maioria de nós aqui, nós precisamos do transporte público, de ônibus, né? E, infelizmente, o ônibus ele carrega somente um cadeirante. E, infelizmente, vários bairros aqui, eles têm uma limitação de horas, até 10 horas, até 11 horas. E aí, o que está acontecendo? Se a gente marca para ir embora, por exemplo, 10 horas, aí ele deu um exemplo para mim, a pessoa, né? Eu vou resguardar o nome, Sim. que, ô, Luana, doeu, sabe? Falo aqui, mas assim, machucou. Não sei quem está ouvindo se vai sentir o que eu senti, mas eu fiquei sensibilizado. Aí ele falou assim: olha, imagina a situação. Nós vamos ali para o ponto da rodoviária, a área central, ali do município de Viçosa. Aí Uhum. imagina ali os 10 cadeirantes ali esperando o ônibus. Vamos supor que todos eles moram no Silvestre. Um Uhum. exemplo que eu estou dando, tá, pessoal? Mas pode ser diversos bairros. Aí vamos supor que eles dão, o primeiro dá o sinal. 9 horas. Aí o primeiro vai. E isso se o elevador funcionar, tá, pessoal? Porque nós Vai temos perfeita conhecimento diversas sintonia. vezes que ele não funciona, beleza, mas vamos supor que ele funcionou. Aí Uhum. vai levar o primeiro. Vai Uhum. ficar 9 esperando lá. Aí, 11 horas, porque quem pega ônibus todo dia sabe. Nós temos ônibus de 10 em 10 minutos, Luana? Não. Os horários aqui do transporte é triste, né? Às vezes é Final de de hora em semana, então, hora. nossa, é um caos. Imagina final de semana e Que é depois o das 9 horas da noite. que é o convencional das pessoas, né, se reunirem, geralmente final de semana, enfim, tudo mais Pois difícil. é, pois é. Aí imagina a situação. Aí vamos supor que 9 horas foi o primeiro. Uhum. Ficou aí 9 cadeirantes para trás. Aí, 10 horas vai vir o segundo ônibus. Se a cadeira funcionar, o segundo cadeirante vai. Depois disso, Luana, dependendo do bairro, não tem mais ônibus. E como que esses cadeirantes vão para casa? Não tem jeito. É, Aí me vem, aí depois sim. alguns falaram assim, olha, nós temos aí o táxi, né? Quem conhece o conselho, quem conhece a bandeira, nós também já tivemos denúncias contra o táxi. Porque nós recebemos reclamações, que é a questão que eu falo que está na lei aqui, ó, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a questão da autonomia. Uhum. Quem é cadeirante e que está ouvindo essa live, quem é familiar de cadeirante, eu gostaria que depois comentasse, ela enchesse de comentário a live do Luana, tá certo? Para falar o seguinte, você cadeirante, você consegue acessar o táxi dito acessível do município ou o ônibus dito acessível do município sem a ajuda de ninguém? Entrar e subir? Entrar e sair? O táxi, Luana, fiz até uma vistoria pessoal, eu Uhum. chamei a prefeitura para fazer comigo, Uhum. é assustador. É assustador. O nível da rampa ali, a pessoa não consegue subir de forma autônoma e o motorista do táxi ele tem que empurrar. Mas a inclinação da rampa que ele tem que empurrar é perigoso ele machucar e o cadeirante também. Uhum. Então, assim, esses discursos, essas reclamações, vêm parando no conselho. E aí Sim, eu fico preocupado. Eu falei, olha, quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, aí que eu casei com dado do IBGE. Tem mais, lá em 2010, temos mais de 10 anos isso. Esse dado, hoje eu vou fazer uma estimativa aqui, mínima, nós temos aí mais de 15 mil pessoas aqui, tranquilo.
Uhum. Tranquilo, tranquilo. Em 2010 nós tínhamos 13 mil com algum tipo de deficiência. Imagina hoje. Em 2018, as universidades públicas Uhum. tiveram que colocar cota para deficientes, né? A Sim. universidade, por si só, a Universidade Federal de Viçosa, universidade hoje que eu amo, que eu trabalho, faço parte do quadro, nós recebemos mais de 100 pessoas com deficiência na cota de deficientes. E essas pessoas estão aqui dentro do município, estão transitando aí e vai usar o transporte público. Uhum. E essas pessoas, nós estamos muito preocupados com ela. Com certeza. E Outra questão, Luana, aí vamos entrar aí na questão dos pontos, e aí eu gostaria que você comentasse, as pessoas que estiverem assistindo. Imagine o ponto da porta da sua casa. Quem está ouvindo, está vendo, ou vai uhum. assistir essa live. Para as pessoas que têm mobilidade normal, não é reduzida, o ponto atende? Porque é comum você ver pessoas debaixo de chuva. Não é todos os pontos, você vai concordar comigo, Luana? Não é todos os pontos de ônibus que tem a guarita, é verdade? Isso quando tem Não é ponto de ônibus. Vou te fazer uma parte, quando tem porque ponto. eu lutei, Israel, porque assim, eu estudava num local que era longe da minha casa e, e precisava de voltar de ônibus. E era uma rodovia. Olha o perigo que a gente corria. Recorrente, eu recebia assovio, gente parando, querendo, confundindo, me confundindo com uma pessoa, enfim, que estava lá disponível para outras finalidades, porque era o único lugar que o ônibus parava, não era um ponto de ônibus, sabe? Isso é uma experiência que eu tive que me marcou muito e eu lutei, Israel. Nossa, eu fui na prefeitura, fui nisso, fui naquilo, pedi intervenção do corpo docente e ninguém conseguiu colocar um ponto no local. Era chuva, era frio, tudo, sem estrutura. Imagina, né? No caso das pessoas que precisam, né, de ter, né, que tem as necessidades maiores. É lamentável. Então, Luana, eu vou chegar nesse ponto, mas vamos tratar da população geral primeiro, Sim, foi só porque eu uma estou defendendo uma parte. bandeira Desculpa. aqui. Não, perfeito, não, perfeito. Uhum, Eu vou chegar no público que eu estou defendendo, mas quando eu fui questionar essa questão do ponto, para uhum. as pessoas com deficiência, eu vi que a população em geral está passando por desafios talvez piores. Então vamos lá. O ponto aí perto da sua casa, onde você mora, ele tem abrigado de sol e chuva? Não. Porque aí eu gostaria que quem estivesse assistindo essa live falasse. Porque, assim, segundo ao poder público, e, né, não vou citar instâncias, tem. Mas eu falei, uai, então tem um negócio errado aí. Porque, por exemplo, o ponto aqui na minha casa, ele é no meio do mato. Inclusive, eu já tirei foto algumas vezes e já publiquei. Tem-se uma placa lá, que inclusive a placa está tampada, está apagada. Aí eu pergunto, ué, por que um poste com a placa apagada? Isso é ponto de ônibus? Uhum. Esse é o meu ponto. Talvez, Luana, os pontos aí dos bairros Nova Viçosa, Coelha, Bom Jesus, Sagrada Família, Estrelas, Amoras, Uhum. Grota dos Camilos, Santo Cantinho do Céu e tantos outros bairros que nós temos no município, talvez todos os pontos aí tenham guarita. Talvez a população não fique debaixo de chuva e nem de sol. Talvez os pontos, muitos não fiquem no meio do mato. Mas isso aí é o que eu queria que fizesse. A população respondesse. Por que eu estou brigando por isso? Uhum. Um dos acordos que foi feito entre a empresa atual e o município Uhum. foi a construção de alguns pontos, né? E aí a gente até viu alguns pontos, e aí eu vou entrar na área da acessibilidade. Nós vimos a construção de alguns pontos, mas aí eu tenho alguns questionamentos. Primeiro, esses pontos foram colocados aonde? E para atender quem? Uhum. E o quantitativo foi suficiente? Uhum. Uma pergunta que muito me intriga, sabe? Por quê? Primeiro, eu não vi esses pontos de ônibus nas áreas rurais. E será que nas áreas rurais não tem a população que precisa do transporte público, não? Tem que. Isso Sim, é um questionamento. muito pertinente, por Segundo, sinal. segundo,
Eu acho um desrespeito, e aí opinião pessoal, pelo Uhum, valor da passagem que nós pagamos hoje, que eu uhum, acho caro, ao meu ver, sim, a pessoa ficar no ponto de ônibus e não ter sequer o lugar para ela sentar. uhum, Mas é uma opinião pessoal. sim, Agora, foi feito um acordo com a empresa atual dela colocar alguns pontos. Ela, de fato, colocou alguns pontos. Mas vamos para esses pontos que ela colocou. Eu quero fazer duas observações. Primeira, na minha breve leitura, e talvez outras pessoas que vão assistir, depois pode comentar aí na live. Esses pontos de ônibus foram colocados na área central de Viçosa. uhum, Pode ter sido que um ou outro seja colocado nos lugares mais distantes. Mas aí eu pergunto, cadê o pessoal das periferias, das comunidades, o pessoal que mora nas áreas mais distantes da área central? Eles não merecem esse ponto de ônibus, não? Pessoal, ali tem trabalhadores, tem gente que acorda de madrugada, e aí fica em pé, às vezes debaixo de chuva, de madrugada, para pegar ônibus. uhum, Às vezes a pessoa quer voltar para casa, a pessoa ficou em pé o dia inteiro, está com as pernas doendo, e sim, fica debaixo de chuva, de sol, e não tem lugar para sentar. uhum, Trazendo para a acessibilidade, Luana, essa semana, eu fui examinar ali o ponto da área central de Viçosa, o ponto da rodoviária. uhum, Só lembrando, pessoal, para falar perder informação, porque eu gosto da Luana, porque ela passa muita informação para a população, esses pontos de ônibus, eles têm normas. Se você colocar um banquinho e falar que aquilo é ponto, isso não é ponto. Nós temos normas técnicas, salvo engano, a NBR 9050, que vai dar normas técnicas para a construção de um ponto, principalmente no que tem acessibilidade. E aí eu vou dar um exemplo. Por que eu vou dar esse exemplo? Porque esse ponto, ele é no coração do município de Viçosa. E foi um ponto instalado agora, tem pouquíssimo tempo, né? Primeira coisa que eu quero fazer, e você que está nos ouvindo e nos assistindo, e que pega o ônibus ali, ou passa por ali, observe, né? O ponto, ali, aquele ponto da rodoviária, no coração do município de Viçosa. Primeira questão, um cadeirante, que ele chegar ali, ele tem o espaço demarcado dele, que ele possa parar sua cadeira de roda debaixo do abrigo? Ele não tem. Esse ponto ele é novo, a norma já estava vigente e ele está no centro de Viçosa. Por que que eu já não construo Segundo, de acordo com as normas? É isso que me irrita. É trabalho, é aí que eu. é gasto em dobro, tudo em dobro, não justifica. Já tem a norma aí para poder seguir, né? Convém. Enfim, continue. Desculpa a minha indignação. Não, eu quero que você me ajude a pensar também, porque às vezes eu acho que é uma coisa da minha cabeça. E às vezes as pessoas falam assim, Israel, você é muito chato, você é muito enjoado. Eu falei, gente, não, vamos fazer o seguinte, Justo, então? Eu justo. vou parar, Você é justo. eu vou começar a provocar a população para que ela fale. Deixa ela falar, então, Uhum, né? E sim. aí, então vamos voltar. Esse ponto, no coração do município de Viçosa, um ponto instalado agora, recente. Eu gostaria de saber aonde que é a demarcação para o cadeirante, que ele não é obrigado a ficar debaixo de chuva. Luana, você quer me cortar o coração? Isso corta todo mundo, mas o público com deficiência mexe mais comigo. É quando eu vejo cadeirante no ponto de ônibus com guarda-chuva. Por que que me corta a mão? Porque uma das mãos dele, ele já vai ter que rodar a cadeira, a roda. Ele é obrigado a rodar com uma mão e segurar o guarda-chuva da outra. E nesse ponto de ônibus da área central, não temos a demarcação. E ali nós sabemos que é um ponto que fica assim em horário de pico. Sim, Né? Ali é um ponto chave para diversos locais. sim. Então, primeiro, aquela barriga que eles fazem ali não comporta a população como um todo. Quem é usuário do transporte público sabe o que eu estou falando. Fica parte ali de baixo e parte fica lá naquelas calçadas, para da marquise, lá das lojas, né? Lá na frente das lojas. Sim. Segunda questão.
Luana, nós sabemos que dentro do município você deve conhecer alguém, e as pessoas que vão assistir também, algum deficiente visual. Sim. Viçosa tem milhões aí, mas também estão na mesma que os cadeirantes, estão deixando de sair de casa por falta de acessibilidade e mobilidade. Os deficientes visuais, Luana, eles também têm o direito de andar de ônibus. Uhum. E aí as normas técnicas, o Estatuto com Pessoa com Deficiência, todos os ordenamentos jurídicos falam o seguinte: ele tem, o deficiente visual, ele tem que primeiro conseguir chegar no ponto. Vamos sem ser hipocrisia, pessoal. Você acha que um deficiente visual, ele vai conseguir, com facilidade, chegar lá no ponto de ônibus? Num horário de pico. Aí vamos voltar para esse exemplo ali do ponto da rodoviária. Vamos dar um exemplo do ônibus das 6 horas da tarde, que é o final do expediente, onde ele está ali, está sim, fora a pandemia, né? Sim. Imagine um deficiente visual ali, nesse horário. Aonde eu quero chegar? Os pontos de ônibus, Luana, do município de Viçosa, ele deveria ter braille, onde o deficiente visual pudesse, através do tato, ali, ó, ok? Saber quais os horários do ônibus, quais linhas passam ali, quais o itinerário. Se um deficiente visual chegar ali, primeiro que ele não tem o piso tátil que deveria ter. E aí foge um pouquinho, que é outra atrocidade. Segundo, ele vai encontrar uma bagunça ali que não tem reserva de espaço para nada. Que deveria, pela dificuldade de visualização dele, deveria ter uma demarcação para ele ficar, para ele não ter que ir esbarrando nas pessoas que estão ali. Segundo, se ele quiser pegar algum ônibus, ele vai ter que chamar alguém. Ou, você me ajuda a saber que hora que o ônibus vem? Se ele está vindo, se Justamente ele não. a lei não está sendo cumprida, não tem autonomia. Exato, Luana. E aí eu pergunto à população de Viçosa, isso é acessibilidade? Uhum. Essas pessoas que estão aqui merecem respeito, Luana. Elas merecem ser ouvidas. E aí, quando nós queremos transparência, queremos publicidade, queremos que essa parcela seja ouvida, é exatamente por causa dessas coisas que estão acontecendo. Compreendo. Luana, eu fui numa rádio, pouco tempo agora, e fiz um desafio, e agora eu vou fazer aqui na sua live novamente. Sim, fique à vontade. Luana, me ajude aqui. Quantos pontos de ônibus você acha que tem em Viçosa? Chuta aí um número. Chuta. Não sei, Israel. Chuta o número. Ah, chuta, pode chutar. Pode chutar. 70. Só que eu não quero te cortar, porque olha só, faltam 2 minutos para encerrar, porque dura 1 hora. Aí eu vou te chamar de novo, vou colocar, gente, permaneçam conosco, parte 1 com Israel Rosa, e vou encerrar aqui para eu responder essa sua pergunta na parte 2. Aí você repete na parte 2. Aguenta a mão, fiquem com a gente, encerrando aqui, já vou publicar no IGTV e volto rapidinho com Israel Rosa, contando mais um pouco. Oi? Pois não, pode falar. Isso, eu vou fazer um desafio para todos. Um desafio. Isso, aguardem. Rapidinho, gente, fiquem conosco, já volto.